Estamos iniciando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério pelos canais do Grupo KTV e também no nosso site, diretodebrasilia.com.br, direto tudo junto, e também por todas as mídias sociais. E o mundo, o Brasil, estamos vivendo expectativas diferentes. Primeiro, aquele encontro fantástico entre o Kim Jong-un e Donald Trump. Temos a Copa do Mundo e temos internamente um verdadeiro incêndio que a todo momento tem uma chama aparecendo aqui, outra ali, que é o caso das cargas e a disputa entre governo, caminhoneiros e transportadoras. A conta sempre, como sempre, vai sobrar para nós. Mas hoje nós vamos tratar de um assunto e de vários assuntos que dizem respeito especificamente à segurança da população, às perspectivas de termos ou não mais segurança, e por isso o nosso convidado é o Major Olímpio, que é deputado federal, Sérgio Olímpio Gomes, mais conhecido como Major Olímpio, policial militar e político brasileiro, filiado ao Partido Social Liberal. Campbell, estamos com uma autoridade no assunto segurança. Então vamos ouvi-lo bem, né? Com certeza. Deputado, muito obrigado pela sua presença. A sociedade está muito refém em relação à questão da segurança, não é de hoje. O senhor fez algumas emendas em relação ao futuro Código de Processo Penal. Como é que está essa situação? O Código vem para dar realmente uma solução, inclusive em relação a essa questão da interferência das polícias, esse problema que está, né, não se consegue resolver essa questão, né? Estão adiando, enfrentando aí com algumas questões a Polícia Civil e principalmente a Polícia Militar. Como é que o senhor vê essa situação, primeiro, da questão desse sofrimento da sociedade em relação à segurança? Bom, e nós temos uma expectativa muito positiva, porque é necessário se avançar com isso. Nós temos um Código de Processo Penal de 1941, para uma sociedade de 41. A população brasileira teve esse crescimento explosivo, nós temos 210 milhões de habitantes. A segurança passou a ser o principal fator de preocupação do cidadão brasileiro. Nós estamos numa crise econômica, 14 milhões de desempregados, mas ninguém sai na rua gritando socorro, economia. As pessoas saem gritando socorro, segurança, socorro, polícia. E o rito processual penal, ele tem que ser adequado a isso. E coisas que estão sendo muito difíceis até de andar, eles estão afetos justamente a corporativismos, a pensamentos de defesa de corporações ou classes, muitas vezes defesa da condição da magistratura, do Ministério Público, da OAB no curso do processo e principalmente das polícias, né? Há um eterno degladio que não deveria existir, que é pernicioso para a sociedade, mas que acaba sendo um foco de discussão quando você vai simplesmente discutir o conceito de autoridade policial. Que a Constituição de 88 já até superou isso, definindo a autoridade policial, o ente público que tem a responsabilidade de dar o primeiro atendimento ao cidadão, seja as circunstâncias que for, ele é uma autoridade pública. E isso está bem definido? Quem é o delegado, Polícia Civil, Polícia Militar? Não, mas aí é que está a grande encrenca da coisa, né? Há uma preocupação classista, muitas vezes, de delegados de polícia, em estabelecer-se um conceito de que a autoridade policial seria só a figura do delegado de polícia, com todo o respeito e carinho que nós temos pela figura e pela importância do delegado de polícia. Mas isso acaba gerando questões, hoje é discutido até a forma desse conceito de autoridade policial. Há embates corporativistas o tempo todo, com projetos sendo colocados na Câmara e no Senado, tentando estabelecer esse conceito que só a autoridade policial, só o delegado de polícia, e há uma luta das demais corporações e até dos operacionais das polícias civis e das polícias militares, dizendo, não, esse conceito tem que ser amplo para atendimento da população. Nós temos que entender que nós estamos no Brasil, um país continental. Se nós pegarmos, por exemplo, no Pará,
para se deslocar para fazer um registro de uma desinteligência, dois vizinhos que discutiram. Uma acalorada discussão, é chamada uma viatura da Polícia Militar para fazer um registro disso, diante desse conceito que quer se restabelecer da figura de autoridade policial, só o delegado de polícia, vai ter que se fazer uma viagemzinha de 16 horas de barco para se fazer um registro de uma briga de vizinhos. E mulher, nós falamos Lei Maria da Penha, medidas cautelares de proteção à mulher. Eu vou dar um exemplo claro. Cidade de São Paulo e Grande São Paulo. Tem 20 milhões de habitantes, São Paulo e Grande São Paulo. Nós temos uma delegacia da mulher, período noturno, na Bittencourt Rodrigues, no centro de São Paulo, para atendimento de violência contra a mulher para 20 milhões de pessoas. Que absurdo. Então, nós vamos brincar de dizer que nós estamos reformando a legislação ou nós vamos adequá-la num contexto? Aí você tem brigas corporativistas. Eu acabo fazendo pilhéria, fico brincando muitas vezes com isso, que eu acho ridículo a briga corporativa, porque eu sempre digo, olha, quando as polícias brigam, é como dois carecas brigando por um pente. Não tem o que fazer com ele. Agora, podemos exemplificar um caso assim, Major Olímpio. Por exemplo, um sequestro com um refém, e aí chega lá, Polícia Militar, Polícia Civil, e é folclore ou é realidade? Que o maior problema é o entendimento entre essas polícias do que resolver o problema do refém? Olha, eu fui comandante da região central de São Paulo e, por especialização, acabei me tornando gerenciador de crises dessa natureza. E eu tive ocorrências dessa natureza, um assalto com reféns, com 8 reféns dentro da Secretaria da Fazenda no estado de São Paulo, que os criminosos foram assaltar o banco. Chegou a polícia, contém, isola, seca e vamos gerenciar a crise. Aí começou a crise de quem ia fazer a negociação com isso. É o delegado de polícia, é o capitão Olímpio, sou eu, a prerrogativa é minha. E as vítimas e os marginais falam, na hora que vocês se entenderem, vamos resolver o nosso lado aqui. Então, é isso, gente, eu estou falando de caso concreto. E nós devemos definir e avançar com a nossa legislação para atender melhor o cidadão. Eu digo, o cidadão, ele é daltônico em relação a quem o protege. Então, as nossas corporações policiais, seja a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias civis e militares, as guardas municipais. Mas, deputado, essa questão, por exemplo, que o senhor está falando, de fazer uma modernização de mais delegacias em função de 20 milhões de pessoas num estado como São Paulo. Como é que se resolve isso aí, que se o CPP ou essa aprovação do código não vai resolver o problema? Bom, eu vou pedir, Major, que o senhor tome um fôlego, né? Nós tomemos um cafezinho, uma água, você em casa, e nós já voltamos para o Major Olímpio, deputado federal, responder essa questão do câmbio.